continuidade ao programa de capacitação para plantadores de igrejas do Plano Missionário Cooperativo, eu fui convidado a compartilhar com vocês algumas ideias sobre a importância de nós definirmos o perfil do plantador e compreendermos as capacitações necessárias para alguém desempenhar essa função. Quando nós falamos em plantação de igreja, nós precisamos perceber que existem 3 elementos imprescindíveis ao longo dessa tarefa. A primeira delas é justamente o plantador, talvez a mais importante do que qualquer outro elemento, é você ter o homem, a pessoa certa para essa tarefa. O segundo elemento imprescindível no processo de plantação de igreja é o processo adequado. Você precisa ter a pessoa certa inserida no processo adequado, sendo treinada, sendo capacitada para saber exatamente o que ela deverá fazer desde o início até o final do processo. O terceiro elemento imprescindível é o suporte adequado. Não nos basta termos o plantador, a pessoa certa, inserida no processo certo, se nós não oferecemos a essa pessoa o suporte adequado, suporte financeiro para o seu sustento, para a sua manutenção, suporte espiritual, porque ele certamente estará no fronte de batalha, suporte estratégico para tirar dúvidas e saber exatamente o que ele deve e o que ele não deve fazer ao longo do processo. Nesse momento específico do nosso curso, nós vamos focalizar o primeiro elemento imprescindível, que é o plantador, a identificação das características básicas de um plantador. Em primeiro lugar, o plantador precisa ter o perfil apropriado para a plantação de novas igrejas. Esse é um tema altamente polêmico em alguns meios, porque algumas pessoas costumam dizer que se o indivíduo ele é crente em Jesus, ele tem o Espírito Santo e ele tem paixão pela obra de Deus, ele está qualificado para plantar novas igrejas. Eu diria, quando nós olhamos as Escrituras, não é bem assim que ela nos apresenta a maneira como Deus lida conosco, como homens e mulheres que estamos envolvidos na sua obra. Em inúmeros momentos, Deus tem uma tarefa específica e, para tanto, Ele prepara ao longo da vida pessoas que vão se encaixar perfeitamente à tarefa que vai ser desempenhada. Essa pessoa possui características da personalidade, dons espirituais, competências que se encaixam perfeitamente na tarefa que Deus deu a ela para ser desempenhada. Quando nós olhamos no Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz que nós recebemos dons espirituais, dons do Espírito Santo, cada um de nós recebeu um conjunto diferente de dons e esses dons foram distribuídos entre nós e sobre nós de maneira soberana e sábia. Porque Deus sabe exatamente quais são os dons necessários para o desempenho de determinadas tarefas. Logo, Deus não envia uma pessoa sem capacitá-la. E Deus se capacitou, nós podemos perceber que essa potencialidade no indivíduo para plantar novas igrejas. Mas, para tirar qualquer tipo de dúvida, eu gostaria de trabalhar com vocês inicialmente, mostrando pelo menos 6 textos bíblicos que nos falam da importância de nós sabermos exatamente avaliarmos uma pessoa, sua personalidade, sua competência, seus dons espirituais, antes de enviá-la para uma tarefa tão específica como a plantação de uma nova igreja. O primeiro texto que eu queria fazer menção para vocês se encontra em Lucas capítulo 14, verso 28 e 29. Jesus diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Nesse texto de Lucas, Jesus está
desafiando as pessoas, antes de segui-lo, calcularem o preço do discipulado. Mas aqui Jesus, com essas duas parábolas, ele estabelece um princípio muito importante. Jesus nos incentiva a consideração prévia e séria diante de grandes desafios. Jesus diz: qual de vocês que antes de construir uma torre não se assenta e calcula o preço? Ou então, qual de vocês, antes de sair à guerra, não se assenta e calcula o número dos seus guerreiros em relação ao rei adversário para saber se de fato pode sair à guerra? Da mesma maneira, antes de nós enviarmos uma pessoa para um desafio missionário intenso e profundo como a plantação de uma nova igreja, nós precisamos aprender a calcular a potencialidade dessa pessoa, calcular o chamado dessa pessoa, calcular se essa pessoa tem condições de fato de corresponder a essa tarefa. Isso não significa que essa pessoa não vai precisar depender do Espírito Santo, mas significa termos a sensibilidade para perceber se aquela pessoa tem os dons necessários, as competências necessárias para aquela determinada tarefa. O segundo texto que eu queria mencionar para vocês se encontra em Mateus capítulo 25, verso 14 e 19. Jesus diz assim, contando uma outra parábola: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. E aí o verso 19 diz: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. A maioria de nós conhece esse texto. Se trata da parábola que nós chamamos de parábola dos talentos e que nos mostra essa verdade espiritual que Deus concede a nós talentos e que nós devemos usar esses recursos da melhor maneira possível. Na parábola, aquele que investiu 5 talentos e fez dele 10 é elogiado. Aquele que tinha apenas 1 talento e guardou é criticado. Logo, nessa parábola, Jesus nos incentiva ao investimento de recursos disponíveis de forma sábia e fiel. Quantas vezes em nossos presbitérios, em nossas igrejas locais, nós muitas vezes não enviamos uma pessoa que tem todas as características para ser um bom revitalizador para uma obra de plantação, e essa pessoa, depois de alguns meses ou anos, se encontra frustrada, dinheiro e recursos foram dispendidos ali e aquela igreja não foi plantada. O contrário também é verdadeiro. Quantas vezes nós enviamos alguém com espírito mais empreendedor, expansivo, criativo, que teria tudo para ser um bom plantador de igreja, para uma tarefa de revitalização, e depois de alguns meses ou anos, aquela pessoa está em conflito com a liderança local daquela comunidade, criando inúmeros problemas. Logo, se nós pudéssemos parar um instante antes de designar a pessoa para uma tarefa e avaliarmos quais são os talentos que Deus tem dado à pessoa A e à pessoa B, nós poderíamos investir esses recursos de Deus em tarefas específicas, gerando um maior empenho, gerando uma maior alegria, gerando a maior expansão da própria igreja. O terceiro texto que eu queria mostrar para vocês se encontra em Êxodo capítulo 18, verso 21. O contexto desse texto são os conselhos de Jetro, sogro de Moisés, a ele no momento em que ele está sobrecarregado de tarefas. Jetro diz o seguinte para Moisés: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto, estabelece-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Esse texto me mostra que na organização e no cuidado do povo de Israel, povo de Deus no Antigo Testamento, Moisés é aconselhado a dividir responsabilidades com os homens que possuíam um perfil específico. É interessante porque Jetro, ao dar o conselho
a Moisés, não diz para Moisés que ele deveria pegar qualquer homem para dividir a tarefa com ele. Aqueles homens deveriam ter um perfil específico, e o texto nos fala. Eles deveriam ser homens capazes, deveriam ser homens tementes a Deus, deveriam ser homens dignos de confiança e deveriam ser homens inimigos de ganho desonesto. Para desempenhar uma função específica de cuidado do povo de Deus no Antigo Testamento, Moisés é aconselhado a se atentar para um perfil específico de pessoa, um perfil específico de homem. Ainda, um outro texto que eu gostaria de mencionar para vocês, esse já no Novo Testamento, quase que um paralelo desse texto de Êxodo 18, em Atos capítulo 6, verso 2 e 3, em meio a uma confusão, porque a igreja havia crescido e pessoas estão reclamando do não atendimento de suas viúvas, e então, diz o texto, verso 2 e 3, por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. Da mesma forma como Moisés, no Antigo Testamento, estava sobrecarregado e é aconselhado a dividir funções, mas ele é aconselhado por Jetro a notar e a observar um perfil específico para o cumprimento daquelas tarefas, agora os apóstolos se veem sobrecarregados e eles, orientados pelo Espírito Santo, têm uma sábia decisão que é instituir diáconos para servir às mesas. No entanto, é interessante notar que os apóstolos aconselham os irmãos e os discípulos a não escolherem qualquer um. Eles deveriam escolher homens dentro de um determinado perfil. Diz o texto que eles deveriam ser homens de bom testemunho, homens cheios do Espírito e homens de sabedoria. Para o desempenho daquela função específica, seria necessário encontrar homens que tinham aquele determinado perfil. Ainda, quase que em continuidade com esse texto de Atos, nós encontramos também na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, conselhos de Paulo a um jovem pastor de como ele deveria instituir a liderança na igreja local. E olha só o que ele diz em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou seja, presbítero, deseja uma nobre função. E aí vem o verso 2. É necessário, pois, que o bispo seja. E em seguida, nós temos uma série de características que definem o perfil daquele que viria a desempenhar o presbiterato. No verso 8, o texto diz, os diáconos igualmente devem ser. E segue ao verso 8 uma série de características que compõem o perfil daquele que vai ou iria exercer o diaconato no primeiro século. Por fim, eu gostaria de fazer menção de um último texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 e 2. Quando os líderes daquela igreja de Antioquia, igreja altamente missionária, estão reunidos e o Espírito Santo fala algo a eles. Diz assim o verso 1 e 2 do capítulo 13 de Atos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. É interessante porque essa comunidade de líderes que está aqui reunida é formada por vários homens, mas o Espírito Santo separa 2 deles para serem enviados na plantação de novas igrejas. Não são todos eles que vão ser enviados. Dentre eles, alguns
vão permanecer em Antioquia. Alguns têm competências e têm dons relacionados ao cuidado daquela igreja em Antioquia. Agora, existem 2 aqui que o Espírito Santo tem capacitado, separado e enviado para uma obra específica, a obra de plantação de novas igrejas. Como bons reformados, nós aprendemos que a boa hermenêutica nos manda não fazermos doutrina em cima de textos isolados, mas nós devemos interpretar o texto dentro do seu contexto e interpretar o texto dentro do panorama maior da própria palavra de Deus. Diante desses textos que eu citei, são só alguns exemplos que eu citei para vocês, eu queria que você percebesse como o nosso Deus é um Deus de ordem, como o nosso Deus é um Deus comprometido em fazer a sua obra com excelência. Ele tem derramado sobre homens e mulheres diferentes dons, diferentes competências, e quando Deus coloca diante de nós um desafio, nós precisamos perceber a correlata existência entre os dons e competências e a missão que nós recebemos. Mas isso também deveria fazer com que pastores, líderes de presbitérios, sínodos e juntas estivessem sempre atentos para perceber que se aquele que diz que Deus o chamou para plantar uma igreja possui as características, possui a personalidade, possui os dons e competências necessários para tal tarefa. No final dessa reflexão, eu quero mostrar para vocês o quão benéfico se torna esse processo para todos nós e para a própria expansão da Igreja de Cristo. Mas talvez diante de tudo isso você esteja se perguntando, afinal de contas, qual seria o perfil de um plantador de igrejas? Nós podemos avaliar o perfil de um plantador em pelo menos 4 áreas. Deixe-me compartilhar rapidamente com você um pouco acerca dessas 4 áreas. A primeira área é a personalidade. Um plantador de igreja, ele precisa ter uma personalidade caracterizada pelo empreendedorismo, pela extroversão. Se o indivíduo, se a personalidade dele é tímida, é recatada, a tendência dele será a de viver um tanto quanto recluso, não aberto a relacionamentos, o que vai dificultar grandemente o trabalho dessa pessoa como plantador de uma nova igreja. Algumas pessoas dizem, bom, isso quer dizer que se o indivíduo tem uma personalidade mais recatada, mais tímida, ele não pode ser um plantador? Não é bem isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que uma pessoa que tem uma personalidade mais empreendedora, mais extrovertida, mais relacional, vai ter mais facilidade no trabalho de plantação. Aquele que tem uma personalidade mais introvertida, pouco relacional, vai enfrentar bem mais dificuldades no processo de plantação de uma nova igreja. A segunda área na qual nós devemos avaliar um plantador é como ele se comporta socialmente. Porque indivíduos que têm uma personalidade empreendedora, relacional, eles certamente têm mais facilidade no processo e na tarefa de plantar igrejas. No entanto, essas mesmas características possuem elementos que o plantador precisa estar consciente que podem ser prejudiciais a ele. Por exemplo, uma pessoa altamente empreendedora pode acabar passando por cima de pessoas, pode começar a amar mais o seu próprio projeto do que as pessoas que são o alvo do amor de Deus. Ou talvez pessoas altamente relacionais podem gostar tanto de gente, tanto de se relacionar, que abandona uma visão estratégica acerca do que ele deve fazer, quando ele deve fazer e por que ele deve fazer. Quando nós pensamos em qual é o comportamento social do indivíduo, existe um teste muito conhecido no mundo empresarial que divide o comportamento social em pelo menos 4 áreas. Uma delas são os indivíduos que se comportam de maneira empreendedora. O apóstolo Paulo era um indivíduo que se encaixava perfeitamente nesse contexto, por isso pessoas
com esse perfil têm alta potencialidade na plantação de novas igrejas. Um segundo perfil determinado por esse teste são pessoas relacionais. Apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era altamente relacional, altamente impossível. Pessoas com esse perfil têm um bom tipo de relacionamento para plantar igrejas. No entanto, eles precisam tomar um pouquinho de cuidado acerca de não abandonar, de não viver de maneira tão impulsiva e pouco estratégica, o que é imprescindível na tarefa de plantar novas igrejas. O terceiro tipo de comportamento social desse teste aponta para indivíduos que são apoiadores. São pessoas mais introvertidas, são pessoas mais tímidas, mas são muito afetivas, são grandemente cuidadoras, são grandes amigos. Pessoas assim, via de regra, são excelentes para participar da equipe de um plantador, mas não necessariamente para serem os líderes de um projeto de plantação. E por fim, o último tipo comportamental que esse teste nos aponta é o técnico, é o indivíduo mais minucioso, o indivíduo que não se dá tão bem com pessoas, mas se dá muito bem com aspectos mais técnicos, com aspectos mais organizacionais, aspectos que ocorrem nos bastidores de um projeto. Esse indivíduo também, ele vai ter grande dificuldade para ser um plantador se ele se apresentar como o líder do projeto. No entanto, ele é de grande valor para atuar como apoio ao plantador, como uma pessoa que cuida das finanças desse novo projeto, como uma pessoa que cuida de algumas áreas mais organizacionais desse novo projeto. Assim, dentro desses 4 tipos de comportamento social, nós teríamos 2 tipos, o empreendedor e o relacional, que se dariam melhor na liderança de um projeto de plantação, e as pessoas apoiadoras e técnicas que se dariam melhor como parte do grupo de apoio ao plantador. Mas nós falamos da personalidade, nós falamos do comportamento social. Existe um terceiro elemento que precisa ser avaliado no perfil de um plantador, que são os seus dons espirituais. Quais são os dons espirituais, os dons que o Espírito Santo concedeu a esse indivíduo para que ele sirva a Deus na história? Com certeza, se Deus tem chamado essa pessoa para ser um plantador, ele vai possuir dons relacionados à tarefa de plantação de novas igrejas. Por exemplo, plantadores de igreja precisam ter dons na área da pregação, quer seja como profeta, quer seja como mestre. Plantadores de igreja precisam ter dons na área do evangelismo. Plantador de igrejas precisam ter dons na área da liderança. Eu não estou dizendo que um plantador possui todos esses dons, mas é muito importante que no conjunto de dons de um plantador, ele tenha alguns desses dons ou vários desses dons que compõem o perfil de um bom plantador de igreja. E ainda, um último elemento que nós precisamos analisar no perfil de um plantador, além da sua personalidade, além do seu comportamento social e além dos seus dons espirituais, suas competências. Suas competências. Competências são coisas diferentes de dons espirituais. Dons espirituais são potencialidades que o Espírito Santo nos dá e nós desenvolvemos isso com uma certa naturalidade, porque o Espírito Santo nos energiza nessa direção. No entanto, competências são habilidades adquiridas. Competências nós aprendemos. Nós aprendemos a fazer determinadas coisas, alguns de nós aprendemos bem, outros aprendemos mal, nós aprendemos a fazer determinadas coisas e não aprendemos a fazer outras coisas. Quando nós estamos avaliando um plantador de igreja, é importante nós sabermos quais são as competências de um plantador de igreja e observarmos nesse candidato se ele tem um número razoável dessas competências na área da plantação. Por exemplo, não falando agora de dons espirituais,
Porque existem pessoas que não têm dons em determinadas áreas, mas desenvolvem a competência, por exemplo, a da liderança, a competência da organização pessoal, a competência do ensino, a competência de organizar um projeto de uma forma estratégica e fazer a gestão desse projeto, a competência de unir pessoas em torno dessa visão e desse projeto, a competência de fazer contatos e ser sociável com pessoas. Nós precisamos sempre observar, existe na vida deste homem, deste indivíduo que deseja plantar uma igreja, as competências necessárias para que ele se dê bem na tarefa da plantação? Então, como você pode perceber, nós temos um conjunto, nós não temos um perfil. Nós temos um conjunto que envolve a personalidade do plantador, envolve o comportamento social do plantador, envolve os dons espirituais do plantador, envolve as capacidades, as habilidades do plantador. Por um lado, nós precisamos avaliar se esse candidato tem competências, dons espirituais, comportamento social e personalidade relativas à tarefa da plantação de igreja. Por outro lado, nós precisamos oferecer treinamento para esse candidato. Porque se quando nós falamos de personalidade e dons espirituais, nós estamos falando de áreas que extrapola o nosso controle como seres humanos, porque nós recebemos uma personalidade através dos nossos elementos genéticos, através da nossa composição social nos nossos primeiros anos de vida. Dons espirituais nós não temos o controle, o Espírito Santo distribui como lhe apraz os dons espirituais. No entanto, quando nós falamos de comportamento social e falamos de competências ou capacidades, estas duas áreas podem ser desenvolvidas. O indivíduo pode se aperfeiçoar sendo treinado, por exemplo, a se comportar de forma mais apropriada na tarefa da plantação de uma igreja, ou mesmo ele pode desenvolver competências que ele ainda não tem ou que ele é frágil, fraco e que ele vai necessitar na tarefa da plantação de novas igrejas. Mas o que acontece quando nós começamos a observar com cuidado um candidato à plantação, ou mesmo um candidato à plantação começa a se autoavaliar em oração, em busca da presença de Deus, percebendo sua personalidade, seu comportamento social, seus dons espirituais e suas competências. Pode ser que, na medida em que uma pessoa se autoavalie, ela ganhe uma profunda consciência de que Deus a está chamando para a obra da plantação de novas igrejas. Além disso, aquelas pessoas que lhe cercam, amigos, pastores, mentores, plantadores mais experientes, observando a sua vida, podem confirmar que a sua personalidade, o seu comportamento, os seus dons, as suas competências, elas estão adequadas, elas apontam para o chamado de Deus na área da plantação de uma nova igreja. E é muito importante que o indivíduo ganhe essa consciência e aqueles que cercam esse indivíduo reforcem essa consciência. Por quê? Porque é imprescindível que um plantador de igreja, ele tenha convicção do seu chamado. Existirão momentos ao longo do processo em que esse plantador se deparará com momentos difíceis, com momentos em que os resultados não vêm de maneira imediata, em momentos em que o grupo que ele estava trabalhando, alguns se dispersam e não voltam mais. E como vai ser importante nesse momento o plantador ter a convicção, a firme convicção de que Deus o chamou para aquele trabalho específico. Isso é construído.
enquanto o indivíduo ora e busca a presença de Deus, se autoavaliando e escuta outros mais experientes, sábios, mentores espirituais e estratégicos que podem confirmar se o seu perfil corresponde àquela tarefa. O que nós, como obreiros, pastores, futuros plantadores, ganhamos quando nós atentamos para a importância do perfil? O que nós, como igreja local ou presbitérios, podemos ganhar se nós determinarmos que vamos estar mais atentos ao perfil? O que nós, como denominação e juntas missionárias, podemos ganhar se nós estivermos atentos ao perfil do plantador? Deixa eu apontar 3 coisas e depois eu quero dizer uma última palavra com vocês. Primeiro, se nós atentarmos para o perfil do plantador, nós vamos poupar muitos obreiros de um desgaste físico e emocional desnecessário ao serem comissionados para determinadas obras para as quais Deus não os capacitou. Eu poderia citar inúmeras histórias de bons obreiros, homens fiéis, homens dedicados ao Senhor, que foram colocados no lugar errado, foram enviados para a tarefa errada. Talvez eles não tinham consciência das suas próprias limitações naquela tarefa, talvez eles não tinham outra alternativa naquele momento, porque um presbitério estava encarregando-os de fazer aquela função, ou o pastor de uma igreja-mãe os enviou para aquela função. A consequência, no final, foi desgaste físico, desgaste emocional, ceticismo acerca da sua própria convicção ministerial. Por quê? Porque o indivíduo foi colocado no lugar errado e o desgaste físico e emocional dele foi tão intenso que muitas vezes recai sobre a própria família. Quando nós estabelecemos que não vamos enviar para o campo da plantação de novas igrejas candidatos que não sejam avaliados, nós não estamos sendo cruéis com essas pessoas. Nós estamos, na verdade, cuidando dessas pessoas, procurando ajudá-las a perceber o que Deus está fazendo em suas vidas, quais são as suas habilidades, quais são os seus dons, quais são as suas características e qual a melhor forma deles serem usados no reino de Deus, a fim que eles produzam muitos frutos. Mas quando nós não atentamos para isso, nós podemos colocar homens piedosos, tementes a Deus e desejosos de servir a Deus, em situações de risco. Daí a importância de nós avaliarmos um plantador antes de enviá-lo para o campo da plantação. O projeto de plantação por si só já é um projeto altamente desgastante. Nós não temos pesquisas no Brasil, mas nos Estados Unidos existem pesquisas sérias mostrando que o desgaste físico e emocional do plantador nos 2 primeiros anos de trabalho, via de regra, gera problemas na sua saúde, seja física, seja emocional, na virada do 2º para o 3º ano de trabalho. Tamanha a pressão, tamanho o desgaste físico e emocional do plantador. Logo, se nós amamos esses obreiros, nós precisamos ter cuidado com eles antes mesmo de enviá-los ao campo. Mas uma segunda coisa que nós podemos ganhar se nós atentarmos para o perfil do plantador é que nós pouparemos tempo e recursos financeiros de igrejas mães, de presbitérios e juntas missionárias por investirem então de maneira sábia e estratégica. Como nós vimos no início, Jesus, com a parábola dos talentos, nos recomenda a investirmos o que nós recebemos, os recursos que estão nas nossas mãos, da melhor maneira possível, de maneira estratégica, de maneira sábia. Quantas histórias você não deve conhecer de projetos de plantação ou congregações com
20, 25, 30, 40 anos que nunca se tornam igrejas? Quantos de vocês não conhecem histórias de projetos missionários dentro de presbitérios para os quais são encaminhados justamente obreiros que muitas vezes passaram em várias igrejas, nenhuma das igrejas os quer mais, então estes obreiros são encaminhados para aqueles projetos. Essa não é uma forma sábia e estratégica de usarmos os recursos de Deus. E se nós avaliarmos obreiros para a plantação de novas igrejas, nós poderemos investir então recurso financeiro, tempo apropriado através de pessoas que nós percebemos que Deus tem capacitado e chamado para aquela obra específica. Um terceiro benefício é que, se nós atentarmos para o perfil do plantador, nós evitaremos que outros interesses que não o cuidado e a expansão da Igreja de Cristo sejam utilizados como critério de escolha de obreiros. Alguns anos atrás, eu participava com um grupo de amigos de um movimento voltado a compreender melhor as dificuldades do plantador, as dificuldades da plantação de igrejas no Brasil. Uma das coisas que foi constatada por este grupo como uma das principais causas do fracasso de projetos de plantação é que a escolha dos obreiros não era feita através de critérios objetivos, critérios sérios, critérios que levavam em conta o exame e a avaliação do candidato nas suas competências, nas suas características pessoais e no seu próprio chamado. Muitas vezes o critério utilizado era a amizade, era a tentativa de oferecer a um amigo uma oportunidade. Consequentemente, muitos projetos receberam recursos financeiros e não se tornaram igreja. Quando nós nos atentamos para a importância de avaliarmos o perfil do plantador, nós poupamos emocionalmente e fisicamente muitos obreiros. Nós poupamos recursos financeiros das igrejas, de presbitérios, juntas e denominações. E nós evitamos que os critérios utilizados na escolha de um obreiro sejam outros que não critérios bíblicos, objetivos, concretos e que virão a beneficiar a expansão da Igreja de Cristo no mundo. Mas eu queria, diante disso, dar uma última palavra para você. Nós vimos aqui como Deus, ao longo da Bíblia, Ele trabalha com homens que são comissionados para determinadas tarefas, mas esses homens que são comissionados, esses homens têm um perfil específico. Logo, consequentemente, não existe problema nenhum em nós avaliarmos quais são as competências de alguém que vai plantar igrejas, quais são os dons que essa pessoa precisa ter, qual é o tipo de comportamento social que ele deve desempenhar, qual é a melhor personalidade para um plantador de igreja e usar tudo isso para avaliar candidatos, tanto para que eles conheçam melhor as suas próprias fraquezas e potencialidades, como para ajudá-los a ganharem convicção de qual é o chamado específico de Deus para as suas vidas. No entanto, esse processo de avaliação e treinamento de um candidato para que ele compreenda melhor qual é o seu perfil e compreenda melhor se ele corresponde ao perfil de um plantador, nunca, jamais nos isentará da oração constante e da dependência de Deus. Enquanto nós avaliamos um candidato, enquanto nós treinamos um candidato, nós precisamos estar em constante oração e sensibilidade para perceber o mover de Deus na vida daquele candidato. Enquanto um candidato à plantação de igrejas procura se autoavaliar, se conhecer melhor,
Procura ouvir pessoas experientes e sábias ao seu redor. É muito importante que ele esteja sensível ao mover de Deus em sua vida, procurando ouvir a Deus através dessas vozes sábias que Deus tem colocado ao seu redor. Em Atos capítulo 13, aqueles profetas e mestres, diz o texto, eles oravam e jejuavam. E então o Espírito Santo disse: me separe Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Nós podemos, sim, avaliar plantadores, treinar plantadores. Plantadores podem e devem, sim, buscar esse tipo de avaliação e treinamento. No entanto, nada disso jamais nos isentará da nossa necessidade de estarmos em oração constante, sensíveis à voz do Espírito Santo e ao mover de Deus em nossas vidas. Nada substituirá a nossa convicção e a nossa percepção do que Deus está fazendo em nós, como obreiros, e o que Deus quer fazer através de nós, como obreiros. Eu espero que esse breve tempo de reflexão tenha esclarecido você acerca da importância de se avaliar atentamente um candidato à plantação. Se você é candidato, eu espero que você esteja terminando esse momento se sentindo encorajado a olhar para dentro de si mesmo, buscar a Deus em oração, buscar pessoas à sua volta para procurar compreender de maneira mais clara e específica o que Deus está fazendo em você e o que Deus quer fazer através de você. Que Deus o abençoe nesta caminhada e dê a você toda a sabedoria e sensibilidade para se tornar o homem que Deus quer que você seja, fazendo a obra que Ele tem separado para você. Deus o abençoe.